para equilibrar o corpo, equilibrar a energia, tirar as pernas da mente louca e perceber que a mente vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, como um rio, como um lago, como um oceano, como o céu. E ali a gente existe, completamente vivos, sem precisar pensar. Os pensamentos são uma ferramenta. Não é a única forma de existir, não é a única forma de ver, de sentir, de se relacionar. São uma possibilidade. Só que a gente está tão focado nisso que parece tudo. É uma dimensão de existência possível, mas a dimensão onde a gente realmente existe é muito mais ampla. E a gente tem que resgatar isso. Resgatar. Começa desse jeito. Eu dei instruções bem simples. Essas instruções elas podem se tornar um pouquinho mais complexas no próprio nível do corpo, da energia e da mente. Mas nesse momento, para começar, isso está ótimo. Eu prometo que eu volto se vocês quiserem. E aí eu vou ampliando isso para vocês. Tá? A gente vai ampliando essas instruções, tornando elas mais detalhadas, para que a gente possa ter um olho cada vez mais sutil. Aqui tem um grupo maravilhoso, né, que se encontra toda quinta-feira. Tem as práticas de yoga com a Ângela, que vão ajudar nesse nível do corpo, da energia e da mente também. Nos horários do Adelar, que eles se encontram toda quinta, eles estão tendo as instruções mais voltadas para a mente. Aí tem os ensinamentos que vão falar sobre essas primeiras palavras no início, transitoriedade da vida, a experiência cíclica, muitas instruções. Então, de novo, eu digo para vocês, não se preocupem se brotar algum interesse, né, de aprofundar isso, vocês se sintam convidados. Não há nenhum compromisso. Isso aqui não é uma doutrina, tá? Não é uma prática religiosa. Isso aqui é só um espaço para a gente desenvolver lucidez. Embora o método que a gente utilize aqui venha da tradição budista, não é o budismo que a gente está praticando. Tá? Não se preocupem. A gente está praticando a lucidez que veio desse mestre. Mas vocês não precisam se tornar religiosos. Tá? Isso é só uma possibilidade. Tomem a meditação só como um remédio. Só como um remédio para a vida de vocês. Então, se vocês quiserem vir aqui, sintam-se convidados, né, bem-vindos, e tirem aquilo que for útil para vocês. Só isso. Tá? Nenhum compromisso. Nós somos só amigos. Alguma pergunta mais? Eu tenho uma pergunta. Célia, diga tudo. Todos nós temos consciência do que é o melhor, né? Isso é um ponto. Eu vou falar enquanto a minha pessoa. Mas é tão difícil chegar nesse equilíbrio por conta do nosso automático, né? Eu sou assim, é muito no automático. Você pega o carro, você já sabe aquela rua, aquele lugar, aquele horário. Mesmo tendo essa consciência que eu sou praticante há bastante tempo. Né, Célia? Bonito isso. É tão difícil porque você tenta buscar o equilíbrio, a tranquilidade, mas daqui a pouco escapa. Eu sei que você é uma pessoa bem determinada, levou um certo tempo e nós então devemos ser persistentes e continuar nessa nossa meta e ter que retomar. Eu vejo por mim, cada dia é um retomar, né? Isso mesmo. Vamos aquietar, vamos retomar. Eu gostaria assim de saber de você, que já há muito tempo faz meditação e essa pessoa maravilhosa, né, que todo mundo conhece, sabe que você é um exemplo para todos nós. Não se tem um tempo, né? 2 anos, 3 anos,
Mas cada um tem um período de amadurecimento. E você, em todo esse processo, também demorou? Também teve esses ir e vir? Claro, não foi fácil. Não vou dizer que é, porque é como você mesma falou, né? A gente está cheio de impulsos. A gente está cheio de certezas. Né? Porque de alguma forma, a gente colhe coisas boas dessa vida, né? E a gente acredita nelas. E a gente acha que se ela passou, é porque a gente não fez direito alguma coisa, né? E a gente tem que ir lá e tentar, e vai ter algum momento que a tentativa vai dar certo, né? Então demora um pouquinho para a gente cair nessa consciência que não tem esse ponto final, que a gente não vai encontrar. Então o que aconteceu assim, né, na minha trajetória é que chegou um momento e eu realmente cansei. Eu cansei, assim, chegou um momento que eu vi que não tinha mais nada. Eu já vinha praticando há alguns anos, vinha colhendo alguns frutos, mas aquilo estava sempre desse jeito, né? É como eu falei para vocês, um pouco o olho abria, um monte ele fechava, um pouco ele abria, um monte ele fechava. Aí eu ouvia o Lama Santen, né, que é o meu mestre, e eu via ele constante naquele lugar. Constante, ele não perdia a visão. Aí foi chegando um momento, né, assim, de eu olhar para ele, anos ouvindo os ensinamentos, praticando, e aquilo ainda não estava realizado, né? Eu não estava encontrando esse lugar onde ele estava sentado, esse lugar sutil que a gente falou aqui, né? E eu comecei a me sentir incoerente, comecei a me sentir cansada e um pouco farsante, assim, né? Assim, puxa, está muito lindo o que eu estou falando, mas estou vivendo isso de verdade. Um pouco eu vivo, um pouco eu me perco. Cansei disso, né? Também já tinha experimentado boas coisas na vida, estava tudo andando muito bem, não tinha muita coisa do que me queixar, porque a prática espiritual, ela realmente melhora a vida, melhora muito. Praticar a meditação silenciosa, melhorar o nosso comportamento no mundo, né? A partir das instruções que a gente vai recebendo, a vida fica muito boa. A gente ganha muitos amigos, habilidades, se tornam pessoas mais pacíficas, autocontroladas, né? Mas isso não é tudo. Melhorar a vida é o que eu falei. A gente melhora o relativo, mas a gente continua frágil, porque as coisas mudam. Mesmo as coisas boas que a gente conquista no caminho espiritual, elas também passam. Então, se a gente não atingir esse lugar, as coisas vão continuar nesse vai e vem. Então chegou um momento que eu cansei, assim, de verdade. Aquilo veio, não foi nem que eu decidi, eu vou cansar. Aquilo veio assim das entranhas, sabe? Cansei. Tem que fazer alguma coisa. Eu quero coerência. Eu quero realmente viver isso. Eu quero ser isso. Porque se os ensinamentos estão dizendo que isso está disponível, isso tem que estar disponível. Não pode ser. Isso não pode ser poesia. E eu também não acredito mais nas coisas comuns. Eu sei que eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu não quero chegar aos meus 80, 90 anos com as mãos vazias. Não quero morrer desse jeito. Eu tinha essa sensação. Não estou falando isso para vocês. Estou falando que eu tinha essa sensação. Eu não quero morrer na ignorância. Eu não quero me arrepender no momento da morte, porque eu não fui até o fim disso. Essa vida é preciosa. Eu não quero isso para mim. Eu vou ver assim queimando, né? Daí eu decidi fazer o retiro, né? Eu estava fazendo já retiros. Eu fazia retiros menores, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas aí aquilo funcionava, ajudava, mas eu continuava nesse limbo, né? Aí eu cheguei para o Lama e falei, Lama, cansei. O que eu faço agora? Continuo desse jeito? Faço um retiro longo? Eu quero fazer alguma coisa. Aí ele falou, vamos fazer o retiro. Vamos fazer. A
princípio era para ser 1 ano, aí virou 3. Dentro do retiro, mesmo com toda essa certeza, também não foi fácil. Também teve um período bem difícil, né? De rompimentos, de medo, porque é muito profundo. A nossa crença nas coisas, ela é muito profunda. A nossa crença nas relações, né? Que a gente precisa de alguém. Eu preciso de alguém para estar bem. Eu preciso que alguém me ame. Eu preciso que alguém olhe para mim e diga que eu sou importante para ele. Eu preciso de alguém que cuide de mim, que olhe para mim e me ache diferente, especial. Precisa disso. Todos, no nível mais raiz. A gente tem medo de passar fome. A gente tem medo de não ter o suficiente para o dia seguinte. A gente tem medo de não ser aceito, de não ser capaz, de não ter o que fazer. Esses medos estão todos lá na base, porque a gente acredita que nós somos alguém, que a gente tem características específicas, e essas características que a gente acredita que tem, né? Eu sou forte, eu sou fraco, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou inteligente, eu sou mais ou menos. A gente acredita nisso. Mas isso também é uma criação mental. Também são só conceitos que a gente vai criando ao tempo. Porque isso é relativo, né? É relativo o bonito e o feio, é relativo o inteligente e o mais ou menos. De cultura para cultura isso muda. Então qual é a realidade final disso? Não tem. Mas a gente acredita, uma vez que a gente estabelece, bonita é ser assim, assim, assado. Aí está decretado. Quem não é assim, não está dentro, querida, querido. A gente vive uma cultura muito dura em relação a isso. Muito ruim. A gente tem padrões. Aí, imagina como é que a gente vai padronizar um universo que é diverso. É um absurdo que a gente faz. Mas a gente acredita nisso. Então, daí como a gente acredita que nós somos isso, nós vamos criando medos. Então, se eu não sou esse padrão, agora eu tenho medo que não me aceitem. Se eu estou numa sociedade onde o padrão é todo mundo casado, quem não está casado não deu certo. Se não casou, tem problema. Olha que tristeza. Quem não quer casar? Quem quer ficar só? Quem está com dificuldade de viver junto? Engula o teu sofrimento e case o mais rápido que se puder. É isso, gente. É isso que está sendo dito no universo sutil das pessoas. E a gente tem medo. A gente tem medo de ficar só. Você tem que ter sucesso, tá? Você tem que ter um bom currículo, um bom salário, casa própria, carro. E aí tá lá. Te cria isso e acredita. Sela. Isso é cultural. Isso não é real. Isso não está escrito. Não está no ar. Não está nas árvores. Não está na terra. Isso é mental. Te criou o sistema. Te criou os valores. Esqueceu o que criou. Se aprisionou. Fere os outros com isso. Se fere porque acredita. Quando eu entrei no retiro, eu descobri esses medos todos, todinhos lá. Inteirinhos para eu saborear. Descobri esse medo de ficar sozinha. Medo de não ter o que fazer. Medo de ser esquecida. Muito medo. Dúvida. Dúvida se era aquilo que eu tinha que estar fazendo mesmo. Se eu não estava louca. O que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu... Gente, vem tudo. Mas o que é isso? Eu falei para vocês, é a mente. Não precisa entrar em retiro para reconhecer isso. Quando a gente sentar em meditação 10 minutos por dia, a gente vai dizer assim, esses 10 minutos eu poderia estar lá redigindo aquele texto. Quem que falou isso? A mente comum. A mente comum que estabelece o que é bom, o que é ruim. Então no retiro eu fui aprendendo isso. Eu fui aprendendo a ficar paradinha com os meus medos, com as minhas inseguranças, com os meus pavores, sem me mexer.
O corpo realmente dizia, saia correndo daqui, a fazer alguma coisa. E aí veio vindo, né? Veio vindo devagar, um processo. É que senão depois fica uma situação assim, parece que o mundo lá de retiro é bem maravilhoso e o daqui então é que é o problemático. E aí fica essa confusão. É porque não existe esses dois mundos. Não tem esses dois mundos. Fazer meditação ou entrar em retiro é, enfim, olhar para o mundo. Porque o mundo é interno. Tá? Então, quando a gente senta em meditação, a gente está em retiro. Se eu entrar em retiro, é fazer uma longa meditação. É só isso. Retiro não é nada de especial. Então, quando eu faço 10 minutos de meditação, eu fiz 10 minutos de retiro. Se eu entro num retiro longo, eu estou fazendo uma meditação longa. Para quê? Para olhar o mundo. Porque o mundo sou eu. O mundo é esse conteúdo interno. É o que eu sinto, é o que eu penso. É como eu me movo, é como eu ajo. E é tão difícil lá quanto é difícil aqui. Claro. Mesma coisa. É que são dificuldades diferentes, né? Quando a gente está aqui, a dificuldade é que a gente se move muito mais. E a gente tem muitos estímulos externos e responsabilidades externas. A gente pode fazer a prática, mas vai depender da nossa diligência. O retiro, ele vai ser diferente. A intensidade vai vir de dentro. E nós vamos estar num ambiente um pouco mais protegidos, com menos estímulos, com mais possibilidade de olhar para dentro. Mas o olhar para dentro vai ser muito mais intenso. E por isso vai vir muita coisa. Acelera muito. Então são coisas diferentes. Então aqui fora, o meu obstáculo são os estímulos externos para que eu possa voltar o meu olhar para dentro. Eu tenho que me manter perseverante, diligente para desenvolver esse olho. E em meio às coisas. É possível. Tá? No retiro, o mundo interno ele fica tão intenso, né? As marcas internas, as emoções, as imagens mentais vêm brotando tanto que se a gente não tiver estabilidade de corpo, é isso que nos faz correr. Né? Então são dificuldades diferentes. Mas, enfim, é o que a Angela falou, é o mesmo mundo. É o mesmo mundo. É a mesma dificuldade, eu digo mesmo, de você ficar sentado. Uhum. De buscar esse tempo. Sentar não é fácil mesmo. Então aqui a gente vai treinando isso para poder... Porque quanto mais tempo a gente ficar parado, mais condições a gente tem para perceber os impulsos, as emoções, mais condições a gente vai dar para que esse olho, né, no início é um olho de observador apenas, é um olho que começa a olhar as coisas assim, separado, né? A meditação é bonita, porque ela vai dar esse distanciamento. Hoje a gente não tem distância dos fenômenos e da reação. Então, pronto, a gente vê, a gente pula. A meditação vai criar um espaçozinho. Eu vejo, mas eu posso escolher. Esse espaço aqui, ele é infinito. Esse espaço que a gente vai gerar, é como se a gente estivesse dentro da eternidade, escolhendo o que vai fazer com aquilo. Maravilhoso. Vai parecer assim, bem rapidinho também. Mas na verdade a gente fez um monte de coisa interna antes de responder. Assim. Então aquilo brotou na minha frente. Mas agora eu não sou arrastada pelas reações internas. Eu tenho tempo assim de ver tudo se mexendo aqui dentro, mas como eu tenho agora a habilidade de ficar parada, eu escolho a resposta, ou eu escolho pelo silêncio, pelo próprio silêncio, não faço nada. A pessoa fala um monte de coisa na minha frente, eu não respondo. Isso vai ser muito bom em algumas situações, não falo nada. Então por isso que a gente tem que ser perseverante com o corpo que quer se mexer, porque só disso nós vamos ganhar muitas coisas. Então, e também não se preocupem. Se vocês encontrarem dificuldades, não achem que tem alguma coisa de errado com vocês, que vocês deveriam ser diferentes para praticar a meditação. É porque tudo que a gente precisa é justamente das dificuldades.
para liberá-las. Se a gente sentar para meditar e nada acontecer, talvez isso não seja muito bom. Não, o que o professor estava falando agora de, por exemplo, a gente não reagir a certas coisas que as pessoas falam pra gente. Mesmo que a gente ache que aquilo atingiu, então a gente está no caminho ainda. Vai chegar um momento que a pessoa vai falar e não vai atingir. Isso. Mas tem uma fase que atinge mesmo. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos desenvolver autocontrole. Isso, a questão de não reagir já é alguma coisa. É maravilhoso, ótimo. Isso mesmo. Então, só que esse autocontrole, mais adiante, ele vai se transformar na pura lucidez. Eu não estou mais me autocontrolando. Eu me autocontrolo porque agora eu tenho domínio de corpo. Mas dentro, aquilo está dançando, aquilo está queimando. Tá? Por isso a importância da gente saber olhar para as sensações e para a emoção, porque a gente vai descobrir que se eu ficar paradinho, aquilo também passa. Aquilo não está vindo da pessoa. Não tem como alguém... isso não é transmissível. A raiva não é transmissível. A raiva humana, ela não é transmissível. Nem por seringa, por agulha. Não tem como. Tá? Quando a gente sente a raiva é um conteúdo interno só nosso. Tá? Coisas que as pessoas... Porque, olha, se a raiva viesse de fora, todo mundo ia sentir raiva para as mesmas coisas. E não é assim? Não é. Tá? Então, o outro pode espernear na nossa frente. A gente não precisa sentir raiva. Tá? Tem escolha. Você tem que saber lidar com esses conteúdos agora. A pessoa pode estar fazendo alguma coisa realmente negativa. E que todo mundo vai olhar e dizer assim, nada menos do que a raiva aqui nesse momento. Não. Compaixão. Se a gente está nesse lugar de lucidez, quando a gente vira alguém aprontando, a gente vai doer no nosso coração de ver o que ele está fazendo. Porque é ele que vai se lascar todo. É ele. Esse é o mundo que ele está criando para ele. E ele não precisa. Agora a gente sabe que ele não precisa. Ele não é isso. Então, é isso que eu falei. Se nós nos entendermos, nós vamos entender todo mundo. E por entendermos todo mundo, só a compaixão e o amor. Aí você pensa, se todo mundo tivesse esse olhar, não existiria prisão. Não caberia jogar as pessoas numa jaula, porque elas não se conhecem. Está deixando de estar perdendo as pessoas assim, ó, escorrendo pelas nossas mãos. Perdendo essas pessoas. Perdendo. Porque lá dentro, elas só estão aprendendo a odiar mais. Só isso. Então hoje se fala de justiça restaurativa, né? Isso já é uma luz aí dentro. É uma luz. É pequeno, eu sei que é pequeno. Por quê? Porque isso ainda não veio assim. Claro, isso veio de um lampejo de lucidez. Mas isso ainda não é uma visão comum, né? A justiça ainda está baseada em bem e mal. Né? Não faz nem sentido mais falar em justiça quando a gente está nesse lugar. Né? A gente trabalha com circunstâncias. A gente olha assim, como isso foi possível? Em que bolha esse ser se meteu onde essa lógica foi possível? Dentro de bolhas particulares tem uma lógica ali. A pessoa está vendo aquilo e por isso ela fez. Se ela tivesse com a nossa visão, ela não faria aquilo. É óbvio. Por isso não adianta a gente se contrapor ao outro, querendo implantar a nossa visão para ele. A gente precisa da base para que ele mude a própria visão. Tem que mudar a base dele. Aí tem um trabalho, muita coisa. Esses ensinamentos que estão sendo, né, ouvidos aqui, impossível de falar isso para essas pessoas. A gente vai ter que ir lá na base, de comer, vestir, acalmar a pessoa, ensinar ela a trabalhar, às vezes ensinar a tomar banho, começar no mais simples, endireitando a pessoa,
aprumando, fazendo com que ela se sinta bem, com que ela se sinta em paz com o mundo, capaz de ouvir alguma coisa, capaz de fazer coisas positivas. Aí a pessoa vai pacificando e vai podendo ouvir coisas mais sutis, né? Isso aqui não é um ensinamento fácil, mas ele é necessário, né? Então se a gente ouve isso, praticar isso, realizar isso, porque o mundo precisa disso. Isso é liberação. Assim, nos dias de hoje, assim, que eu tenho visto bastante, né, as pessoas, como você mesmo falou, as pessoas estão bastante confusas, né? Tanto em todas as áreas, assim. E essa confusão também tem gerado bastante depressão, assim, né? Ouve muito isso aí. Você pode falar assim um pouco o que a meditação pode estar ajudando as pessoas na questão da depressão? É porque a depressão, como eu falei a respeito da raiva, ela também também diz respeito ao mundo interno, né, da pessoa. Então isso que a gente está praticando aqui funciona para tudo. Funciona para tudo. É um pouco mais difícil porque talvez a pessoa não acredite, né? A pessoa, às vezes é mais fácil a pessoa querer se livrar da raiva, né? Porque aquilo está queimando, do que a própria depressão, né? Onde a pessoa não tem energia para nada, né? Não tem motivação para nada. Mas é possível. É possível a gente acolher essa pessoa e fazer os olhos dela brilharem de novo. Talvez tenha algumas coisas antes da própria depressão que seja preciso ser feito. Talvez a pessoa por um período ela precise de medicação. Talvez por um período ela precise de uma prática de corpo, né, de yoga, que comece a levantar a energia dela lá da base. Obrigada. Sabe? Então a gente tem muito assim, olhar, ouvir a pessoa. Não tem um caminho que venha pronto. Esse caminho, como eu estou descrevendo, assim, né, ele tem várias etapas. A meditação ela não é o primeiro passo. Então, o caminho espiritual, quando ele foi apresentado pelo Buda, ele apresentou um caminho que tem 8 passos. A meditação é o sexto. É o sexto. A visão de lucidez que eu apresentei aqui para vocês é o 7º. E a ação lúcida no mundo, né, caminhar fora das bolhas, é o 8º. Tá? Então nós falamos aqui, olha só, né, dos 3 últimos passos. Então tem 5 passos anteriores. Então a gente tem que olhar. Às vezes a pessoa não está no ponto de sentar para meditar. Às vezes a gente tem que chegar no ponto, como eu falei aqui. Então nós vamos sentar junto com a pessoa e a gente vai contemplar um pouco a vida com ela, até que ela sinta que o caminho espiritual é importante e que a meditação pode ajudar. Então a gente vai tentar ajudar a pessoa a refletir sobre isso, como tem sido a vida dela, que esforços ela tem feito, que esforços ela não tem feito. Aí a gente vai ver que disso, né, a gente precisa ir devagarinho e injetando esse olho que desconfia do mundo, desconfia das receitas comuns. E junto com isso, a gente vai ajudando a pessoa a melhorar no nível do corpo, né? Aí a gente pode dizer isso assim, então, essa pessoa está muito depressiva, né? Ela praticamente não se relaciona. Então a gente começa a conversar com ela e a gente vai tentando tirar ela da cama, né? Tirar ela de casa, ó. Tem que ter alguém bem cuidadoso por perto. Fala assim, ó, agora eu vou te levar para uma prática de yoga, agora nós vamos fazer caminhada. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a mexer a energia dessa pessoa. A energia dessa pessoa não está circulando. Você está com a energia lá no pé. Não respira. Às vezes não vai nem dar para ajudar a pessoa a refletir. A primeira coisa vai ser tirar ela da cama. Porque se a gente começar a falar sobre a vida, né, para ela desconfiar, ela falou, eu já estou desconfiada, por isso que eu estou aqui. Faz tempo, né? Mas não é esse tipo de desconfiança, meu amor. Não é desconfiança para ficar deprimida. É desconfiança para a gente encontrar um lugar onde a felicidade é plena. Não é mais ter motivo para ficar um dia alegre, outro dia feliz. Não precisa se deprimir. O mundo realmente não é isso tudo.
te dou razão. Mas não é para ficar na cama. Né? Vamos caminhar. Tem uma coisa para te mostrar, que nem criança, né? Tem uma coisa para te mostrar, não vou te dizer o que é. Sai daí. Vai tomar um sorvete com a pessoa, vai no cinema, vai caminhar. Ajuda ela a respirar, tomar um vento na cara. Aí você começa a mexer. Não vai ser fácil, mas você vai lá, vai erguendo no corpo. Se a pessoa começa a mexer o corpo, a energia dela natural começa a se mover também. Aí com a energia se movendo de uma outra forma, ela começa a ter outros conteúdos mentais também. De repente, com a energia mais vibrante, ela brota algum interesse. Ela começa a gostar de caminhar. Ela gosta de alguém que ela começa a encontrar no parque para conversar toda sexta-feira. Alguma coisa acontece. Alguma região mental dela, outra que não é, porque ela só estava acessando uma região disponível. Todos nós podemos ficar deprimidos. Todos nós temos a liberdade de transitar por esses mundos complicados. Todos nós temos sementes para raiva, para o medo, para a depressão, para a inveja. Isso não é privilégio de um e de outro. Nós temos tudo isso aí dentro. E não tem problema. Porque a gente pegar uma sementinha dessa e iluminar, vira sabedoria. Uma pessoa que supera a depressão, ela ganha sabedoria. Ela vai poder olhar para alguém que está deprimido e falar assim: eu tive isso. Você não precisa ficar aí. Eu vou te ensinar o que eu fiz. Talvez isso funcione. E eu vou ficar do teu lado porque eu sei o que você está sentindo. Sabedoria. É natural. A pessoa que supera a raiva, ela vai olhar para o outro e vai dizer assim: você não precisa sentir raiva. Eu entendo o que é isso. Isso queima. Mas é você que está sofrendo. Vou te ajudar. Entende? Cada perturbação que a gente iluminar, sabedoria. Então não se preocupem. Quando eu falo, a gente tem todas as sementes assim, né, complicadas, deixa que elas venham. Quando elas vierem, ilumina com esse olho. Entenda o que é isso. Entenda que isso não é você. Isso é uma possibilidade só. É como uma onda de rádio que passa pelo rádio, o rádio toca. Mas o rádio não é aquilo que está tocando. Ele é a possibilidade de tocar qualquer coisa. Nossa consciência também. A gente pode expressar muitos tipos de inteligência. Mas essas inteligências não são as únicas. Então quando elas passarem, a gente tem que ver que elas são transitórias. Elas desencadeiam um conjunto de reações que eu não preciso mais responder. Posso fazer outra coisa. Eu tenho autonomia, tenho liberdade. Aí pronto, eu estou acessando o quê? Sabedoria. Não vou precisar mais de acessar essas inteligências comuns. Sabedoria agora. Então assim, a gente tem que olhar para as pessoas. Quando a gente quiser ajudar, melhor que a gente não venha com coisas muito prontas, mas que a gente saiba ouvi-las, saiba olhar para elas. Então olha de novo, como a meditação vai nos ajudar. Porque agora eu sei ficar parada e eu tenho um pouquinho mais de atenção mental para ouvir a pessoa, olhar para ela. Não posso vir com receitas. Posso até dizer: olha, eu já fiz isso, vamos tentar. Mas pode ser que não seja aquilo para a pessoa. Faz isso. Então a depressão também, ela é uma bolha. É um estado em que o corpo está de um jeito, a energia está de um jeito, a mente só fica olhando uma coisa parada. Tudo, nada é interessante. Mas tem uma energia que está sustentando esses pensamentos. Tem que botar aí nessa energia da pessoa para mexer, circular, ampliar as possibilidades. Essa pessoa pode pensar outras coisas, vai curar, vai deixar o remédio. Ser feliz de novo. É assim com todas as emoções. Na semana passada você falou muito do silêncio, né? De ouvir o silêncio. E eu moro hoje, meus filhos já saíram de casa e minha mãe mora comigo. Foi morar comigo. Tá tudo quietinho? Então, ela vive muito no silêncio. Aí quando eu ouvia você semana passada, eu pensava: puxa, ela está certa, ela está no silêncio. E eu sou agitada. Eu levo para você, eu tenho que vir trabalhar, pego estrada, pego o trânsito, pego.
pessoas loucas na minha frente, sabe? Segunda-feira já chega a gente cedo, assim, já xingando a gente. Bem recheado o dia, né? Está muito bem, né? Só que agora, o que a Daniele comentou da depressão, eu vejo na minha mãe, ela vai fazer 81 anos, perdeu a última pessoa da família no início do ano, 1º de janeiro, a última irmã dela. E ela está, eu não percebo mais assim o silêncio, eu percebo que ela está se fechando, sabe? E ela fica quietinha, ela não quer ver televisão, ela quer escutar o radinho dela. Eu chego em casa pensando assim, poxa, agora eu vou conversar com a minha mãe, vamos conversar, mamãe? Não, vai pro quarto dela. Aí ligo, cadê a dona Marisa? Ela tá, eu brinco, ela tá na caverna. Agora ela entrou na caverna dela. Eu queria, saber o que pode ser feito com uma pessoa nessa idade. Ela sai, ela caminha, ela sobe escada, desce escada, leva a cachorrinha para passear, conversa com todo mundo, mas eu chego em casa, ela chega em casa e sabe? Não é desse silêncio que a gente está falando aqui, né? Sim. Esse é só um recolhimento, assim, como se fosse um apagamento quase, né? Aí esse tipo de recolhimento, ele não é bom, né? Porque a pessoa, ela pode, assim, tá quietinha, mas lá dentro ela tá remoendo alguma coisa. Ela tá habitando algum mundo. Porque é natural, se a gente tá em silêncio e tá reconhecendo uma dimensão mais ampla, né, luminosa, sabe? A gente se relaciona. No passo seguinte, a gente realmente tem a aspiração de se relacionar com os outros. Isso é uma alegria. A gente não se recolhe para não viver com as pessoas. A gente faz um retiro, faz a nossa prática para se relacionar. Então, se a pessoa se recolhe no sentido de não se relacionar mais, isso é um pouco delicado. Aí era importante, assim, você, de repente, vasculhar um pouco, né, o mundo da tua mãe. Vocês viveram juntas, né? Você conhece a tua mãe. Aí você tem que encontrar brechas para se comunicar com ela. Não é perguntando qualquer coisa. Você teria que encontrar alguma coisa que fizesse o olho dela brilhar. Pode ser até memórias, né? Onde você puxa ela. Ela já está também, talvez com o dia dela, uma rotina muito certinha. Aí a rotina, às vezes, nesse sentido também não é boa. É bom você criar alguma coisa diferente com ela, para que ela veja coisas diferentes, para que ela seja convidada a sentir coisas diferentes, acessar regiões internas diferentes, e assim ela vai se tornando viva de novo. Então isso é muito com você agora, sabe? Ali, como eu falei, na depressão, a gente vai tentar acessar a energia da pessoa. É a mesma coisa nesse sentido. Você vai ter que encontrar essa brecha. O bom é que a tua mãe se mexe, né? Ela se mexe, ela está saudável. Só tem que encontrar agora, cuidar esse momentinho em que ela se disciplinou. Isso está se tornando uma rotina na vida dela. A partir de agora eu não falo. A partir de agora provavelmente ela está assim, ó, pensando a mesma coisa ali dentro. Tanto que ela lê sempre as mesmas coisas. Olá, eu compro livros, ela... Não, mas eu gosto de ler esse. Esses dias no escuro, eu falei, mas você está lendo no escuro? Mas eu já sei o que está escrito. Olha, ela está lendo. É vida teimosa também. Mas eu vou dar uma... É isso. Você tem que porque você veja como são as coisas, né? A gente precisa saber o que é adequado para cada momento. Então, aqui, até agora eu falei, né, que nós estamos super estimulados e que a gente precisa parar. Mas que vai ter situações de pessoas em que a gente vai ter que fazer ao contrário primeiro. Primeiro a gente vai ter que acordar a pessoa para as coisas comuns. Para que ela esteja num nível assim razoável, né? De inteligência, de disponibilidade, de ouvido, de energia. Para ela entender o que nós estamos falando aqui. Porque no nível desse, você nem pode falar de meditação, porque ela vai dizer, eu já estou fazendo isso. Eu já sei o que você está falando aí. Né? Então é isso. Às vezes a gente tem que fazer diferente. Vai lá, acorda a pessoa, bota ela para correr, lavar a louça. Querida, acorda. Chega. Né?
A mãe tirando a filha da criança. Tem dificuldade para acordar, Rania? E a mãe vai chegar lá acordando várias vezes. Olha aqui só. É assim, né? Acorda, né? Porque a energia está toda ali, colada na cama. Que delícia. Não é no inverno agora, né? Eu não. A gente tem que olhar isso. Aonde a pessoa está. Aí, olha a importância de novo, né, da nossa prática. Porque isso é sabedoria. Sabedoria é você não ter nem... Você não pode estar dentro de uma bolha para olhar para o outro para saber o que ele precisa. Se você estiver dentro de um mundo referenciado, você não tem como entender o mundo, a pessoa no mundo dela. Você vai dar receitas que talvez não funcionem. Se você está num lugar mais amplo, você é capaz... Não que você vai ter assim, algum poder paranormal. É que é tão natural que se você está nessa região, você está vendo... A pessoa está completamente aberta, despida na tua frente. Você vai ver o que ela precisa. Se a gente está numa bolha, eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando o que eu acho. Eu olho para minha mãe e digo, será que eu vou ficar assim também? A gente começa a julgar aquilo. Ou a gente se irrita. Assim, mãe, de novo aí? Que saco. Não ajuda. Não ajuda. Se a gente tiver julgamentos, não ajuda. Julgamentos brotam dos mundos particulares, das minhas referências. Então, eu tenho que me liberar disso. Eu tenho que começar eu tenho que abandonar esse mundo do que é bom, do que é ruim. A partir disso tudo que a gente falou aqui. Porque aí não tem bom e ruim no que a pessoa está fazendo. Não é para mim. Não é para mim que ela está aqui. Não vou querer ajudá-la porque isso vai fazer bem para mim. Eu já estou bem. Quero que ela fique bem. Então eu vou ser capaz de ver o que ela precisa. E porque eu tenho esse olho tranquilo que simplesmente olha, a pessoa me oferece, ela me dá todas as dicas do que ela precisa. Se ela está parada, deprimida, óbvio, preciso botar essa energia para funcionar de novo. É só olhar. Isso vai nos dar uma grande habilidade de socorrer as pessoas. Porque eu acho que esse é um dos sofrimentos só, né? Não é só o sofrimento pelo nosso sofrimento, mas às vezes a gente sofre porque vê as pessoas ao redor mal e a gente não tem uma palavra de socorro. A gente não tem um gesto que seja adequado e resgate a pessoa, né? Então a gente sofre por isso também, por se sentir incapaz de resgatar. Daí vem de novo essa recomendação: faça primeiro por você. E aí você vai fazer isso pelos outros. É natural que brota esse desejo. Não tem como a gente atingir a cura disso e olhar e deixar os outros abandonados. Gente, são 15 para as 10. Eu acho que vocês precisam ir, né? Então, se vocês quiserem, você está gravando, né, Adelar? Se vocês quiserem ouvir de novo isso, se tiver alguma coisa que vocês achem, né, que é útil para vocês, que vocês queiram ouvir de novo, o Adelar pode disponibilizar, né, o áudio. Dá para no YouTube. Nossa Senhora, era tudo isso? Bom, aí vocês ouçam isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu deixo meu e-mail com vocês. O Adelar tem, né? Vocês podem também pedir para ele. Tem esse grupo aqui nas quintas-feiras que também está elucidando isso tudo. Tem a Ângela, que está aqui cuidando do corpinho de vocês, que ela se dispôs a ajudá-los num encontro especial para vocês aprenderem a relaxar. Tá? Então, só para lembrar que isso está disponível, que vocês não precisam se sentir sozinhas quando vocês passarem da porta para lá. Tá? A gente ajuda vocês na continuidade. Porque a continuidade realmente é a chave para isso. Bom? A gente precisa fazer isso constantemente, diariamente. Aí quando tiver dúvidas, quando faltar confiança, nos chamem, tá? Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ver cada um de vocês assim, né? Muito obrigada. Eu aspiro que vocês possam praticar isso. Que vocês possam atingir a realização. A realização quer dizer
ter isso vivo no coração. Tá? É possível? Façam, só façam. Eu vou recitar só umas palavrinhas de dedicação, tá? Para que a energia, do que foi gerado aqui, que isso se expanda, né? Que essa lucidez possa chegar em direção a todos os seres. Que os méritos deste encontro eles se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Quem lute o sombrio lute, tsari sasuncha pardelza, não há da midra do sungele show. Essas são as palavrinhas tibetanas, tá? Versos apenas para que eles gerem uma aspiração de que essas bênçãos que vêm através desses ensinamentos, que isso nunca morra. Tá? Que nós agora, nesse momento, a partir desse momento, que nós possamos ser os herdeiros dessa sabedoria e que ela possa se propagar através de nós. Então esses versinhos no final é só para isso, para que isso se mantenha vivo. Tá? Obrigada.